Seu filho também não quer estudar em casa? E você tenta fazer com que ele estude, mas não dá certo? Você já não sabe mais o que fazer? Eu sou Márcia Funkdieter e eu ajudo pais a formarem filhos leitores. E nesse vídeo eu vou te mostrar como fazer com que seu filho comece a estudar em casa. E mais, com prazer e não por obrigação. Muitos pais vivem essa experiência em suas casas. Os seus filhos não querem saber de estudar. Então, alguns pais obrigam os seus filhos a irem para o quarto, pararem um pouco o que estão fazendo para estudar. E eles até vão para o quarto, mas é quase certo que não conseguem estudar, porque estão ali contra a sua vontade, não querem estar fazendo aquilo. Então podem até tentar, mas nada entra na cabeça. Ou, de birra, não estudam. E em algumas casas dá uma briga com essa história. Filho que não quer estudar, pais que estão mandando seus filhos estudar, filhos que entram no quarto brabo, não estuda, aí pai que fica chateado depois. Isso está acontecendo aí na sua casa também? Você já viveu situações assim ou bem parecidas? É uma pena, porque estudar em casa é muito importante. Relembrar o que foi falado, o que foi estudado em sala de aula, refrescar a memória. E mais, estudando em casa, o seu filho volta para a escola e vai acompanhar com mais facilidade, porque ele já está vendo aquilo em casa. E se ele encontrar alguma dificuldade, alguma coisa que não entendeu direito, ele pode ir ao encontro do professor para tentar sanar essa dúvida. É muito importante o estudo em casa para que a continuação depois na sala de aula seja mais fácil e com mais sentido. Caso contrário, se o seu filho não refresca a memória, não relembra, não estuda em casa, pode acontecer que lá na sala de aula, quando o professor continua falando sobre o assunto, ele fica perdido e terá de se esforçar ainda mais para entender aquilo que está sendo visto. Então, se você se preocupa porque o seu filho não quer estudar em casa, essa preocupação é muito válida. Sim, porque faz toda a diferença para ele. E não adianta forçar o seu filho, isso só vai atrapalhar. Ele não vai querer, ele vai brigar, ele vai discutir com você. Está se sentindo forçado. E também não adianta mandar o seu filho para o quarto por um tempo, talvez uma hora, sem saber o que ele está fazendo lá dentro do quarto. Porque ele pode não saber o que fazer lá. Ele pode não saber como estudar. Como assim não saber como estudar? Isso mesmo que você ouviu, mãe, isso mesmo que você ouviu, pai. Talvez o seu filho não saiba como se estuda. Nós, pais, temos essa preocupação em fazer com que os nossos filhos estudem, mas talvez eles não saibam como fazer. A gente imagina que eles saibam. Eles vão para a escola, eles estudam lá, então eles sabem como estudar em casa. Mas muitas crianças não sabem como fazer, porque lá na escola eles estudam de uma outra forma. Tem os colegas, tem a professora, as pessoas estão trocando, conversando, estão juntos. E em casa, não. Ele está sozinho. Então é imprescindível que você oriente o seu filho, porque é bem provável que ele não saiba como estudar. Quando a minha filha começou os seus estudos em casa, lá pelo segundo, terceiro ano, ela também não sabia como fazer. Ela não sabia como era estudar em casa, por onde começar, como fazer. E eu fiz exatamente isso. Eu acompanhei os estudos dela por um tempo.
Mostrei a ela o que era estudar, como ela faria, como ela ia se organizar lá na escrivaninha, no espaço que ela tinha para o estudo. Eu disse a ela que estudar tudo de uma vez não tinha sentido. Então nós começávamos pelo tema. Era essa a forma de iniciarmos os estudos. Então, ela trazia o tema e começava a fazer a tarefa. E durante esse fazer, ela ia descobrindo, íamos aprofundando. Quando ela tinha dificuldade, eu a ajudava. E isso é muito importante para que ela saiba o que é estudar, sem interferências externas, parar, se concentrar, focar naquilo que está fazendo. E se começa pelo tema. Pode ser matemática, história, geografia, português, artes, educação física, não importa. Se começa pelo tema e se aprofunda mais naquele assunto. Por exemplo, tema de matemática. O tema era sentenças matemáticas envolvendo a multiplicação. O seu filho começou a fazer o tema, teve dificuldade em fazer algumas, você o ajudou, você percebeu no que ele tinha dificuldade. Então, depois de realizar essas sentenças matemáticas, vocês podem fazer mais algumas e focar bem naquilo que ele sentiu dificuldade. Estudar um pouco mais. E aí você vai perguntar para ele se ele se sente mais seguro em resolver as sentenças, se ele conseguiu compreender. Essas ações durante o estudo com o seu filho vai fazer com que ele entenda o que é estudar. Estudar é isso. Parar, se concentrar, resolver, buscar, sanar a dificuldade, compreender melhor, ler mais a respeito. É isso que nós, pais, devemos fazer quando os nossos filhos começam a estudar. Orientá-los para que eles saibam o que fazer lá quando se pede para que eles estudem. E eu comecei os estudos com a minha filha num tempo mais curto. No início, eu não organizei esses estudos em 1 hora, 40 minutos, não. Eu iniciei com 15 minutos, 20 minutos e fui aumentando esse tempo na medida que eu sentia que ela já estava mais envolvida, que agora aquele tempo mais curto já não era o suficiente. E assim nós fomos andando, até que lá pelas tantas ela já estudava sozinha. Mas isso não significa que nós vamos nos esquecer que eles estão lá estudando. Vamos ficar ali, né, de olho, observando, atentos, porque eles podem nos chamar para ajudá-los. E aí nós vamos estar com eles, vamos estar ali ajudando. Claro, se você, mãe, se você, pai, não está em casa para auxiliar o seu filho, no início desses estudos, pode ser até depois do seu trabalho, oriente-o. E se ele estiver sozinho ou acompanhado de alguém durante o dia, ele vai conseguir fazer isso sozinho. Ele também vai se sentir confortável de chamar essa pessoa que está com ele para auxiliá-lo, para ajudá-lo. E por que eu estou dizendo isso? Porque talvez o seu filho fique, depois do período de aula, numa escola contraturno, ou com os avós, ou com algum familiar. E aí você pode conversar com essas pessoas e pedir que eles auxiliem nesse estudo do seu filho, para que eles também ajam assim, para que eles também
Orientem o seu filho. Observem se ele está realmente estudando. E controlem um pouco esse tempo. Hoje minha filha tem 15 anos e estuda todos os dias. Claro, tirando o domingo. Mas, se ela tem alguma prova durante a semana, ela estuda no domingo também. E esse estudo não é obrigatório. Ela faz porque gosta, porque sente necessidade. Todos os dias ela tem um tempo que ela organizou lá na agenda dela, porque ela tem toda uma organização do dia, né, do que ela faz durante o dia, e ela reserva um tempo especial para estudar. E eu nunca precisei chamar a atenção da minha filha para os estudos. Vamos lá, filha, vamos estudar. Hoje você não estudou, vamos lá. Não. Ela faz isso todos os dias por conta própria. Ela faz com gosto, porque ela sabe que vai fazer a diferença nos estudos dela. Ela sabe que isso vai facilitar muito, que vai adiantar, que quando ela vai para a escola ter aquela aula, ela já vai forte, porque ela entendeu o assunto, ou ela já vai com algumas dúvidas para sanar durante a aula. E ela faz isso com vontade, com gosto, com necessidade. Porque ela sabe da importância. É necessário também que se explique por que estudar. Por que parar e relembrar as coisas que foram estudadas em sala de aula. É muito importante que se explique isso para que o seu filho compreenda por que ele está fazendo aquilo. Para que ele descubra que isso é, sim, importante. E que vai fazer a diferença depois lá na sala de aula, que ele vai voltar para a sala de aula, vai saber fazer, que vai ser mais fácil, que ele vai poder ajudar os colegas. E a professora vai perceber que o seu filho estuda em casa. Ela vai perceber, porque ele segue os seus estudos. Ele vem à procura da professora. Como é importante esse momento de parar e conversar e explicar por que você está fazendo isso. E ensiná-lo como fazer, como estudar, ensiná-lo a colocar ali os tópicos, escrever o que ele tem dificuldade e estimulá-lo a pedir para a professora no dia seguinte, para que ela explique melhor durante a aula, para que ele compreenda o que ele não compreendeu. Minha filha, ela usa técnicas de estudos. Ela vai procurando por a melhor forma de estudar, que fica melhor para ela. Uma das formas que ela usa para estudo é a técnica Pomodoro. Talvez você já conheça essa técnica, talvez já ouviu falar, talvez nunca ouviu falar. Então, vou explicar um pouquinho dessa técnica, porque você vai poder ensiná-la para o seu filho e usar também no seu dia a dia. Eu já comecei a usar no meu dia a dia e é muito legal, é eficaz. O que consiste essa técnica? Você estuda durante um tempo, para, descansa e continua. Aí para, descansa e continua. Agora você deve estar pensando, mas isso é muito fácil, estuda, descansa. Mas é isso mesmo, é fácil, é simples. Por exemplo, seu filho vai estudar 25 minutos e aí ele para e fica 5 minutos fazendo alguma outra coisa, descansando, dando uma volta, tomando uma água, comendo alguma coisinha. Depois que passa esses 5 minutos, ele volta a estudar de novo 25 minutos. Depois de 25 minutos, ele para um pouco, descansa um pouco, toma uma água, dá uma volta, faz alguma coisa e retorna. É isso que a minha filha faz. Ela estipula um tempo de estudo. Por exemplo, 1 hora. E divide o tempo nessa 1 hora. 20 minutos, para 5, mais 20 minutos, para 5, mais 20 minutos. Isso você vai organizar com seu filho. Você não precisa começar estipulando 1 hora.
Você pode fazer 40 minutos, 30 minutos, e aí você faz menos tempo. Começa com 15 minutos, 5 de descanso, mais 15 minutos, 5 de descanso. E estuda. Ouviu bem? Estuda. Isso significa sem nenhuma interferência externa, sem celular, sem televisão, sem outras coisas. É focar. Nesses 15 minutos, nesses 20 minutos, nesses 25 minutos que você estabeleceu para estudar antes do descanso, é estudar. Não é ficar brincando, não é dar uma olhadinha para o lado, vou mexer, vou brincar um pouquinho, vou pegar o celular, vou dar uma olhada na TV. Como assim TV? TV ligada? Não, desliga a televisão. É focar. E aí quando passou, aí sim, quer pegar o celular para dar uma olhadinha? Quer ligar a TV para olhar? Quer caminhar lá fora, brincar com o cachorro? Quer tomar uma água, comer um pedacinho de chocolate? Aí tudo bem. E quando volta a estudar, para tudo e foca de novo. Essa é uma técnica de estudo que minha filha usa, que dá muito certo, que eu comecei a usar também para o meu trabalho. Quando eu vou estudar, né? Por exemplo, quando eu vou estudar assuntos para falar aqui, nesses vídeos para vocês, eu faço isso. É muito bom. Nós conseguimos organizar o nosso tempo e realmente focar no que é importante. E se você quiser fazer isso com o seu filho, vai dar certo. E ele vai entender, lá pelas tantas, que ele precisa se concentrar, que ele precisa estar ali. E isso só vai ajudá-lo na escola. E na medida que seu filho vai crescendo, vai amadurecendo, ele, assim como minha filha, vai organizar os seus momentos de estudos, o tempo de estudo. Como eu disse, minha filha faz 25, 30 minutos de estudo e aí dá uma paradinha. Mas eu sei que quando ela tem uma prova, alguma coisa na semana, ela aumenta, ela intensifica esse estudo. O seu filho também fará isso, porque ele entende que é necessário. Mas eu quero agora compartilhar aqui uma forma de fazer com que seu filho comece a estudar lá no início sem ser estressante, nem para ele e nem para você. Sabe lá no início, quando você começa a pedir para que seu filho estude em casa, quando você começa a ensinar, quando você começa a criar, fazer com que ele crie esse hábito, lá no início? Pois então, eu vou lhe mostrar uma forma de fazer isso ser mais tranquilo, para quando vocês começarem esse período de estudo, ser um processo tranquilo e ele já estar familiarizado com essa parada para estudar. E sabe qual é essa forma de fazer com que isso tudo seja mais fácil para ele e para você? É estimulando o seu filho a ler. Exatamente isso. Estimulando o seu filho a ler todos os dias. Quando você, desde pequenininho, desde bebezinho, começa a plantar esse hábito de leitura diária, quando chegar o momento de parar para estudar, vai ser a maior tranquilidade, porque o seu filho já tem um hábito de parar e se concentrar na leitura. Então, para ele, vai ser fichinha. Ele já sabe o que significa parar e se concentrar. Mas agora, ao invés de ler a literatura, aquele livro que ele vem lendo, ele vai fazer essa parada para estudar, para ler alguma coisa da escola. Alguma coisa de português, alguma coisa de geografia, história, matemática, sim. Matemática não é só números. Nós temos que ler para compreender. Então, esse momento de parar e estudar vai ser tranquilo, porque ele já tem esse hábito de parar e fazer. Mas isso não significa, bom, agora então ele substitui a leitura pelo estudo? Não.
Estou dizendo aqui que ele já vai entender que é importante parar para estudar, ele já vai saber como fazer, ele já vai entender que agora a gente para e estuda. Sim, é muito provável que você vai ter de ensinar como fazer esse estudo. Isso não significa que agora ele não vai mais ler. Não, ele continua lendo. Só que ele vai ler em outro momento e não na parada para estudar. É isso que acontece com a minha filha. Hoje, ela tem uma organização para estudar e para fazer a sua leitura. E quando eu iniciei esse processo com ela de estudo, foi exatamente assim como eu estou dizendo que vai ser com vocês, tranquilo. Porque ela já vinha há muito tempo fazendo essas paradas para a leitura. Ou eu lia para ela, ou o pai lia para ela, ou ela lia para nós, ou nós líamos juntos. Essa parada para a leitura começou há muito tempo. E quando chegou a vez de parar para estudar, para focar no estudo, foi tranquilo. Ela não brigou. Eu não quero fazer. Não, nada disso, foi tranquilo. E isso vai acontecer com você lá na sua casa, com seu filho, se você tem esse hábito já na sua casa. E se seu filho ainda não tem esse hábito, se vocês não têm esse hábito de parar e ler cada dia um pouquinho, comece agora. Isso só vai ajudá-los. E eu quero aproveitar aqui, antes de terminar esse vídeo, para colocar algo bem importante. Lembra que eu falei que você pode iniciar os estudos, o seu filho pode iniciar os estudos a partir do tema? Eu quero colocar algo importante aqui. Quero lembrar que o tema é para o seu filho e não para você. O que acontece em muitas famílias, que eu percebo quanto professora, é que os pais, quando percebem que os filhos não conseguem realizar um determinado tema, têm dificuldade, eles ficam tão sentidos, querem ajudar tanto seus filhos que acabam fazendo para eles. Mas você está se enganando se pensa que está ajudando. Muito pelo contrário, você não está ajudando, não mesmo, você está atrapalhando. Vai se tornar mais difícil para o seu filho, porque ele vai voltar para a escola com uma coisa feita, mas que não foi ele quem fez. A professora vai ver que está feito, tranquilo. Ele não veio falar com a professora, não mostrou dificuldade. E pior, quando a professora vê e a gente vê que a letra não é dele, a gente sabe então que é o pai e a mãe que estão fazendo. O tema é para o seu filho. E é por isso que eu estou falando aqui de estudar a partir de um tema. Estudar significa que se o seu filho tem dificuldade, é esse o momento para começar a sanar. Você pode sim e deve ajudar o seu filho caso ele não saiba fazer o tema, mas jamais fazer para ele. Você vai mostrar, vai orientar, vai encorajá-lo a fazer. E se mesmo assim ele não conseguiu, está na hora de conversar com a professora e dizer, ó, ele não sabe. Ele não está entendendo. Eu ajudei-o, eu estava junto com ele, mas não deu certo. E eu não quero fazer para o meu filho, eu quero que ele faça. Então isso é bem importante. Nesse momento de estudo, a partir de um tema, sanar as dificuldades caso elas estejam aí. Então, o tema é para o seu filho, não para você. E agora eu quero relembrar rapidinho para que você não esqueça. Se está tendo dificuldades em que seu filho estude em sua casa, comece dessa forma. Primeiro, ensinando como se faz, mostrando a ele, orientando, estando junto com ele um pouco, acompanhando esse estudo, ajudando quando necessário. Todo dia
todo dia. Comece devagar, um pouquinho cada dia. E não comece já com 1 hora, 1 hora e meia. Você vai assustar o seu filho. E lá pelas tantas isso vai ficar monótono. Então comece devagar. Use a técnica Pomodoro, como eu ensinei aqui. Estudando um pouco, descansando, continua os estudos, para um pouquinho. E o seu filho não vai estudar todas as disciplinas de uma única vez, num único dia, num único estudo, não. Organize com ele também isso. O que nós vamos estudar hoje, o que vai ser estudado amanhã. Talvez comece pelo tema, né? E aí o tema é de matemática, vocês vão estudar matemática. O tema é de português, vocês vão estudar português. Se não tem tema, aí procure por algo que ele tenha mais dificuldade, algo que ele não entendeu. Se ele entendeu tudo, pegue um tema e revise. O importante é fazer todos os dias um pouquinho, para que seu filho entenda que isso é importante para ele, que ele vai conseguir fixar melhor o assunto. Ele não vai se sobrecarregar com várias coisas que a professora está explicando na aula. Então, se ele vai estudando um pouquinho cada conteúdo, isso só vai facilitar a vida dele. E você, mãe, e você, pai, está formando um filho leitor. E isso é tão importante. Bom, agora sim eu cheguei no final desse vídeo. Espero que a partir de hoje você não tenha mais dificuldade com seu filho em se tratando de estudar em casa, porque eu deixei várias dicas aqui, te mostrei formas de fazer com que isso seja algo gostoso, tranquilo, tanto para ele como para você, mãe, como para você, pai. Que ele passe a fazer isso com prazer, sim, porque ele vai ter prazer, porque ele vai descobrir que isso está ajudando. Então não será feito por obrigação, será feito com prazer. E convido a continuar me seguindo no YouTube, acompanhando os vídeos que eu posto por lá, no Facebook também, no Instagram, com o intuito de ajudar pais a formarem filhos leitores. Um abraço bem apertado e nos vemos na próxima conversa. Tchau, tchau!